Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live Entre Amigos. E hoje o nosso convidado é o querido professor John Barclay, autor da obra Paulo e o Dom, e o seu mais novo livro publicado a partir de hoje em português, que é Paulo e o Poder da Graça. E tem um terceiro que eu não me recordo. Qual é o terceiro, Cíntia? Perspectivas em Paulo. Perspectivas em Paulo. Né? E vai estar conosco também aqui a Cíntia Soares, Daniel Supimpa, o Kenner Terra estaria conosco, mas devido ao imprevisto ele não vai poder comparecer, mas já temos um novo integrante a caminho. Eu espero que ele chegue em tempo hábil. E antes de começar, só ler um pequeno currículo do Dr. Barclay. Né? João M. Barclay cresceu em Londres e estudou na Universidade de Cambridge, Clássicos e Teologias. Ele ensinou Novo Testamento por 19 anos na Universidade de Glasgow, antes de se tornar o Lightfoot Professor of Divinity na Universidade de Durham, e ele é autor de vários livros sobre Paulo, Josefo e Judaísmo do Segundo Templo. Mais recentemente, Paulo e o Dom, e Paulo e o Poder da Graça, que é uma obra de 2020. Ele é casado e tem 3 filhos. Professor Barclay, seja bem-vindo. Estamos muito animados com essa conversa. Dr. Barclay, feel welcome here. We're very happy to have you and have this conversation. Well, thank you. I'm very pleased to be with you. Thank you for inviting me. Muito obrigado. Estou muito feliz por estar aqui com vocês e obrigado por me convidarem. Bom, professor, essa primeira pergunta ela acaba sendo clichê para todos os convidados. A gente queria saber um pouco sobre a sua conversão, como é que aconteceu o seu encontro com Jesus Cristo. So, Dr. Barclay, this is our first question in every meeting. It's kind of our cliche, as how do you describe your process of conversion? How did you meet Christ? Well, I grew up in a Christian family, a Protestant evangelical family, and so I knew about the faith. I knew about Christ from a very early age, but it really became real for me in my teenage years. Então, eu nasci e cresci numa família evangélica protestante, então eu já ouvi falar bastante sobre a fé cristã desde muito cedo, mas foi com um pouco mais na minha idade de adolescência. I went to an Anglican church, but I actually got baptized as a teenager, not as a baby, but as a teenager. And that step really made clear for me that my faith meant everything to me. Ele é uma igreja anglicana na Inglaterra, e ele não foi batizado como um bebê, mas como um adolescente. Então isso já envolveu uma grande reflexão sobre a fé pessoal que ele tinha. Professor, como é que o senhor define a sua vocação? Como é que você compreende a sua vocação? E como é que o senhor chegou à conclusão de que isso que o senhor chama ser sua vocação foi para o que Deus lhe chamou? So, Professor, how do you see your vocation, and how do you understand this vocation as clearly what God wants you to do, has called you to do? Well, I see my vocation as serving God both in the university and for the sake of scholarship, and for the church, for the sake of Christian life. Então, eu enxergo a minha vocação como servir a Deus dentro da academia, pelo bem da academia, mas também na igreja e para o bem da igreja. I think it's important to understand the academic life, the search for truth, for integrity, for understanding how things are. I think that is part of anybody's Christian vocation, whether they're a scientist or a historian or a theologian. É muito importante perceber essa busca da academia pela verdade, pela integridade e por uma compreensão mais ampla da realidade. Isso é algo que qualquer seja um historiador, seja um cientista, deve entender como parte da sua vocação.
but I'm fortunate that my particular academic vocation is also very important for me personally in exploring the New Testament, and I'm fortunate that it's also important for the church and for millions of people around the world. Mas eu tenho a alegria de que a minha área de conhecimento envolve algo que é pessoalmente valioso para mim, que é o estudo do Novo Testamento, e não só para mim, mas também para milhões de pessoas, para a igreja, para pessoas que se interessam por conhecer bem essa área. Nice. Yeah. Very good. Bom, queria saber do senhor o seguinte: qual a importância da graça nos estudos paulinos? E uma outra dúvida é: a graça, ela seria uma novidade que o cristianismo trouxe para o mundo, ou foi uma apropriação de algo que já existia e que recebeu um novo significado a partir do cristianismo, do Novo Testamento? Vamos por partes, Zé. Qual que foi a primeira pergunta? Qual a importância da graça nos estudos paulinos? So, first question we would have is, what is the importance of grace for Pauline studies in your view? Well, in my reading of Paul, it's at the heart of his whole theology, because it sets the structure, the way Paul's mind works. It's not just one theme among others, but it sets the pattern of his thinking, because every time he thinks about the relationship between God and the world, he comes back to this theme of divine gift, the divine grace, which is given without merit, without desert, and is given out of God's own self-giving to the world. Vamos tentar lembrar aqui, recapitular tudo. Mas a ideia é que a graça, para Paulo, não funciona apenas como um tema entre tantos outros, isso que o estudo do John Barclay tem trazido, mas que Paulo traz a graça exatamente como uma estrutura, como um padrão de como funciona o ser de Deus em relação ao mundo, a autodoação de Deus. Todo o pensamento de Paulo, então, é padronizado ao redor desse tema, e não é só um tema dentro de vários outros que Paulo se interessa. Bom, a outra pergunta é justamente se a graça ela seria uma novidade cristã para o mundo, algo que o cristianismo trouxe ao mundo, ou ela foi uma apropriação de algo que já existia, mas que a partir do Novo Testamento recebe uma nova roupagem, um novo significado. So the question right now is, do you see grace as something new that Christianity brought, or was it an appropriation of something that was going on before, either in Christianity or Judaism or elsewhere? Yeah. Well, I think in the ancient world, and still I think in many cases today, many people figure the God or the gods in the ancient world as giving good things to the world. So the notion of God as a giver is not a new or original thing. Então, no mundo antigo, assim como no nosso mundo presente, existem muitas religiões, muitas estruturas de pensamento que entendem e enxergam Deus ou os deuses como deuses que são doadores, que dão coisas, bênçãos ou outras coisas. Então, não é algo completamente novo por si só. But there is something new in early Christianity, and that's the striking emphasis on the notion that God gives even without regard to whether people deserve God's gifts. In other words, without regard to any qualifications or merit on their part. Agora, o que o cristianismo primitivo traz, que parece ser muito importante, muito saliente, é essa ideia de que o Deus crido ali, ele tem um interesse por doar em uma medida, ou digamos assim, sem respeito
sem interesse exato pelas qualidades daqueles que estão recebendo. Ou seja, Deus dá sem um paralelo idêntico ao mérito ou ao valor daqueles que recebem o que ele dá. And that is quite a daring notion, because if God, normally you'd expect God or the gods to give fairly, justly, and therefore discriminately to those who are fitting, those who are worthy of God's gifts. E isso com certeza foi um passo muito ousado, porque dá a impressão, porque esperaria-se que Deus traria dons, daria com certa justiça, de uma forma justa, de acordo com o que aquelas pessoas que recebem os dons merecem. So it's a striking and a challenging notion that God would not pay attention to moral fittingness or ethnic worth or social worth, doesn't give more to the more important people, but without regard for any category of worth, God creates, as it were, the worth of the people to whom he gives. So that is a striking and an original part, I think, of the Christian tradition, although it draws also on some Jewish roots. Então você deve imaginar que é uma situação bem desafiadora, também ao mesmo tempo bem impactante. Deus não dando atenção direta a questões de valor étnico, de valor social, de valor de importância, mas ele dá dádivas e cria o valor sobre aqueles a quem ele dá essas dádivas. Então, é algo muito marcante, impactante da fé cristã, embora tenha essas raízes dentro do judaísmo. Bom, quero receber aqui também o Igor Sabino, que aceitou o nosso convite, ele também vai participar. E aí eu já passo a palavra para a Cíntia com as suas perguntas. Ok. Professor Barclay, eu queria saber o seguinte: você afirma em um dos seus livros, e isso é fato, que a graça está presente em vários textos do Novo Testamento, mas sem sombra de dúvidas é Paulo quem mais lida com o assunto, desenvolvendo uma teologia específica em aquilo que você chama de uma gramática da graça. Na sua opinião, quais fatos da vida e da história de Paulo levaram ele por esse caminho teológico? So Cynthia is asking about, you see the importance of gift/grace in the thought of Paul, even bringing Paul to use what you call a grammar of grace. So what do you think in Paul's life, in Paul's narrative of life, his story, brought him to putting grace in such an important position? Well, I think there must be many factors that all work together. Obviously, he grew up with a deep and intense knowledge of the Jewish scriptures, and there you certainly do find an important strand of God, for instance, choosing Israel, not because Israel was great or not because Israel even was particularly good, but just out of God's love for Israel. So there's something already in his Jewish identity that might lead in that direction. Então, é importante lembrar que Paulo, como judeu, cresceu com um relacionamento muito profundo com as escrituras de Israel, e dentro dessas escrituras já havia uma percepção de um Deus que é gracioso, de um Deus que chamou Israel não porque Israel fosse a maior das nações, ou porque Israel fosse uma nação boa moralmente, mas já havia ali alguma coisa do interesse de Deus fora do valor de Israel. But there's clearly something that's captivated Paul in a very personal way, when he talks about his own calling. He uses the language of grace in several places. So there's something about his own personal identity that's very important. Mas além dessa identidade judaica de Paulo, também tem algo muito forte com o chamado de Paulo, com o que chamamos de conversão de Paulo, porque inclusive nessas passagens a linguagem de graça é muito utilizada. Então tem algo a mais pessoal ali para Paulo. And I think we can see that particularly when he talks about
himself being the least of the apostles, and particularly when he talks about himself as formerly persecuting the church. In other words, he was 100% set against what God was doing in Christ and in the birth of the church, but that didn't disqualify him. In fact, precisely in his opposition, God met him and called him. Então, nessas narrativas, Paulo inclusive usa essa linguagem de que ele era o menor dos apóstolos, e que Paulo também se descreve constantemente como que era um perseguidor da igreja. Então, nesse processo de recontar o que está acontecendo com ele, Paulo percebe que Deus foi gracioso 100%, foi algo 100% desencaixado com o que Paulo seria, e por isso Paulo entende que mesmo quando ele foi perseguir a igreja, quando ele estava oposto ao que Deus estava fazendo, Deus o encontra no caminho. So there was something about, well, God's grace can operate even for me. That sense of not being worthy of it because he had opposed God's will, but it was true even for him. Então tem esse senso de que Paulo é inadequado para aquilo. Então, se a graça de Deus foi valiosa, foi poderosa, mesmo para mim, então essa graça é realmente algo muito extraordinário. But I think this is then reinforced and developed by his calling as an apostle to the Gentiles, to non-Jews. Então acho que isso também é reforçado pelo chamado de Paulo para os gentios. Because these are the type of people who you would not expect to be the focus of God's will and God's love. They are of the wrong ethnicity. They have lived a life of worshipping idols. They're not morally pure. So these are not the kind of people you would expect to be the center of God's attention. Porque ali exatamente são as pessoas que o tipo de pessoa que você não imaginaria tendo alguma proximidade com Deus. Elas são pessoas que são idólatras, que são moralmente incorretas, mas então se há algo ali, elas não são o tipo de pessoa que você imaginaria desfrutando da graça de Deus. So you can sense the kind of shock, I think, in Paul's experience when he says, I preached the gospel and my goodness, the Spirit came upon you. God gave you the Spirit. And what could I say? But that's what God has chosen to do in grace. It's a bit like the shock of Peter and Cornelius in Acts 10 and 11. It's like, well, that's what God seems to be doing. It must be an act of God's grace. Então dá para ter um senso do choque que Paulo deve ter passado com a experiência de pregar e dizer, puxa vida, eu preguei e o Espírito de Deus veio sobre vocês. Então, acho que é o que Deus escolheu fazer. É um tipo de choque semelhante ao que Pedro deve ter experimentado quando estava pregando na casa de Cornélio. Simplesmente o Espírito veio e foi o que Deus optou por fazer e eles se adaptaram a isso. So I think it's his own personal experience and then his experience as an apostle. And these two things combine and they send him back to the scriptures. And he thinks, oh, yes, that's how God called Israel. That is what God is like. He brought life out of death. He brings good out of evil. That is the kind of God who has acted in Jesus. Então, você imagina que Paulo, na sua experiência pessoal, na sua experiência como apóstolo, é levado a reencontrar as escrituras e começar a perceber, de fato, é o que Deus estava fazendo com Israel. É a maneira como Deus está trazendo vida da morte, como Deus está trazendo bem do mal. Então, Paulo provavelmente tem essa experiência. Uma segunda pergunta seria a seguinte. Em 2019, houve um simpósio na Universidade de Durham e tanto teólogos católicos como protestantes estiveram discutindo, sobre o trabalho do Dr. Barclay a respeito, do dom e da graça. E eu gostaria de saber se ele esperava essa repercussão tão grande sobre o trabalho dele, sobre essa teologia, e que ela fosse, inclusive, permitir um diálogo e uma ponte de contato entre teólogos dessas duas tradições. Ok.
Vamos lá. So Cynthia is talking about how in 2019 there was a symposium with Protestants and Catholics at Durham, if I'm not mistaken, about the topic of grace for these two traditions. Yeah. And she was asking, have you ever considered that your work would cause this kind of impact, even bringing a kind of a building a bridge between two distant traditions? How do you see the repercussion of your work, especially thinking about this bridge between Protestants and Catholics? Well, that's a good question. It actually has been a bit of a surprise to me, the way that theologians, both Protestant and Catholic, have been so interested in what I've done. Então, essa é uma boa pergunta, e realmente foi uma surpresa muito boa que o professor Barclay teve com relação a como os teólogos protestantes e católicos se interessaram pelo tema. So for some people who've read my work, they think it's a little bit too Protestant, but for other people who read my work, they think it's a little bit too Catholic. So I must be doing something right if both sides think there's something odd here. Então, ele tem até experiência, para aqueles que conhecem o trabalho dele, que alguns leitores dizem que o trabalho dele, com graça, soa muito protestante. E alguns outros leitores dizem que o trabalho dele, com graça, soa muito católico. Então, ele deve estar fazendo alguma coisa certa ali no meio. Yeah. I think what people have found helpful is the way that I have described and shown through history how people have understood grace in different ways, how they have what I call perfected it, let's say brought out that concept to in an extreme form, but in several different ways, not all in one way. And I think that's been helpful for people to understand why different theologians, Protestant and Catholic, have used the same term but have meant different things by it. E o que parece que é bem útil dentro do trabalho dele, que muitos notaram, é como ele observou que ao longo da história pessoas trouxeram usos diferentes do que elas querem dizer com graça, e o que ele chama no trabalho dele das perfeições da graça, a maneira como graça é aperfeiçoada, como um aspecto da graça levado ao seu extremo. E por isso é que, mesmo quando teólogos diferentes estão usando a palavra graça, eles parecem estar usando ela com perfeições, com usos diferentes. Então isso ajuda muito a ter essa taxonomia, vamos chamar assim, uma taxonomia para entender o que está acontecendo. So to give just one example of that, I think for Catholic theologians, it's been helpful to see how and why Luther and the Protestant tradition has drawn out of Paul the notion of the incongruous gift, the gift given without regard to merit or worth. They've been able to see why you could read Paul in that way. Então, por exemplo, para alguns teólogos católicos tem sido muito útil perceber como Martinho Lutero e os reformadores enfatizaram o uso da graça com essa noção, uma das 6 perfeições, que é esse uso da graça de forma incongruente, ou seja, que essa graça é dada a pessoas que não teriam o valor para receber aquilo. Então, isso ajuda a compreender melhor como o uso de graça aparece nesses teólogos, nesses escritores reformados. But I think also Catholic theologians have appreciated the fact that I have some criticisms of the Protestant tradition, and particularly its tendency to not take seriously the kind of transformative power of grace. That is to say, the Protestant tradition has had a harder time understanding how grace changes us and makes our lives, as it were, a gift back to God. Então, ao mesmo tempo, esses teólogos católicos também perceberam que o próprio professor Barclay vê com certa crítica o que aconteceu na tradição protestante, de que a graça de Deus, por mais fosse entendida como incongruente, ela às vezes não desenvolveu bem a noção de transformação que a graça traz quando a graça vem e nos transforma, inclusive de formas a sermos dádivas de volta para Deus, né? Presentes, dons de volta para Deus.
So the kind of pointed way in which I put that, I'm not sure how well this translates, but is to say God's grace is unconditioned, let's say given without prior condition, but not unconditional if we mean by that it expects nothing in return. Então isso, inclusive, se observa com a ideia de que ele propõe, né, de que a graça de Deus ela é incondicionada, mas não incondicional, no sentido de que ela simplesmente não espera nada em retorno. So this sense of our lives being, as it were, a return gift to God, or of God looking for, expecting, if you like, a response, like as Paul says, offer your lives as a sacrifice, pleasing to God. That has been an element of grace that I think is there in Paul, but has been less well developed or understood in the Protestant tradition. Então essa ideia de se tornar uma dádiva, um presente de volta para Deus, inclusive na linguagem de Paulo, né, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, essa ideia de se apresentar a Deus realmente é uma coisa que ele acha que tem fomentado essa discussão e que ele tem percebido que não foi tão bem desenvolvida na tradição dele, na tradição protestante, por isso é algo muito interessante. So that Christian ethics, how we live, is kind of integral to the gospel and not just an add-on to it. It's not just we're saved and then afterwards we think about what we're going to do, but that the whole transformation of our lives is part of what the gospel is about. Então, até a área de ética cristã, a transformação do que fazemos, ele não é um extra que nós adicionamos à mensagem do evangelho, mas ela é intrínseca ao próprio evangelho. So I think in that way I've combined some things that Protestants feel happy with and combined some things where Catholics feel more happy. And as I say, in some cases, both sides feel a little uncomfortable with what I do, but both also see some elements of what I do as fitting their tradition. Então ele entende, o Dr. Barclay entende que escreveu alguma coisa que alguns protestantes se sentem satisfeitos, alguns católicos se sentem satisfeitos. Claro que em ambos os lados tem um pouco de desconforto às vezes, mas por causa disso ele entende que o trabalho tem trazido um pouco mais esse encaixe, algo que encaixa com cada tradição. But I think another factor here is that, on the whole, theologians are happy to find a biblical scholar who has made the effort to understand theology. E um outro fator importante, os teólogos doutrinários, vamos chamar assim, dogmáticos, eles ficam muito felizes em encontrar um estudioso bíblico, um biblista, que tenta entender teologia. Now, there are many elements of theology I don't understand, and a big gap in my work is Thomas Aquinas. So I don't pretend to know the whole theological tradition, but basically I think many theologians are looking for partners, dialogue partners who are biblical scholars. So they're happy to find someone like me willing to have that dialogue. Então, por exemplo, ele percebe, né, que tem alguns furos aí na própria percepção dele, no estudo dele de teologia. Por exemplo, o Tomás de Aquino, ele não se aprofundou nisso. Mas, ainda assim, ele fica feliz em ver que as pessoas, os teólogos, estão atrás de parceiros de diálogo. E eles ficam satisfeitos em encontrar no professor Barclay um parceiro para o diálogo entre teologia e estudos bíblicos. Thank you, professor. Thank you. Supimpa. Muito bom. Vou fazer em português, depois em inglês. Minha pergunta tem a ver um pouco com o que parecem ser exceções com a noção de graça de Deus totalmente incondicionada. O que fazer com os exemplos bíblicos onde Deus parece agir por causa de caráter de pessoas, como Noé, por exemplo, que é visto como um homem que é bom, íntegro, ou como o próprio Cornélio, que a gente já mencionou, que é dito que as orações de Cornélio subiram até Deus. So, Professor Barclay, my question has to do with what seems to be a couple exceptions to the grammar of grace
and in Scripture, especially when you think of individuals that have a righteous character, and then God acts upon that. You think about Noah being righteous, being a righteous person. You think about Cornelius, who's also like his prayers went up, ascended to heaven, and they were his alms and prayers, if I'm not mistaken, went up to the heavens. Then God listens to that. How do you make that fit with the whole grammar of grace? It's a good question. I think you could say that the kind of default expectation, the kind of standard expectation, is always in the ancient world that moral worth counts, that God is fair and just and rewards those who are righteous. Ok. Então, é uma boa pergunta. A gente poderia falar sobre como a expectativa padrão seria exatamente de que Deus respondesse a algumas medidas morais. So what is interesting is that it's those biblical stories that cut against the grain, that go against the normal expectation. So Noah is like, oh yes, of course, God chooses Noah, he's righteous. But then Abraham, why Abraham? Or Isaac, well, why Isaac? Or Jacob, but Jacob's not a very nice guy. It's the way in which some biblical stories upset the standard expectation. That's what, as it were, catches the eye, and that's certainly what catches Paul's eye. Uhum. E a questão, talvez, que deveríamos atentar é exatamente as histórias que correm contra a maré dessa expectativa de que Deus age de acordo com padrões morais. Você pensa, tudo bem, você tem Noé, ele era justo, Deus agiu ali com ele, mas e Abraão? Por que Abraão? E Isaac? Por que Isaac? Por que Jacó? Então você percebe que todas essas histórias trazem exatamente os contra-exemplos desses outros episódios em que Deus age conforme a lei moral. E isso é o que chama atenção na história bíblica e que chamou a atenção de Paulo. I think Cornelius is an interesting case because, yes, in some senses he seems a very fitting person, but of course he is still a Gentile. He's not a Jew, and he's a Roman soldier, and he's somebody who would be outside what you would expect to be the story of the people of God. And Acts is full of these interesting figures, like the Ethiopian eunuch also. Well, he's come up to Jerusalem, so he's a good guy in that sense, but he's Ethiopian and he's a eunuch. He doesn't fit what you would expect to be the right kind of person to be the recipient of God's grace. So there's often people in Acts who are kind of partly expected, but also there's something about them that is really unexpected. Uhum. Agora, o caso de Cornélio é um caso interessante porque, por mais que ele tenha toda a situação positiva dele, ele ainda é um gentil, ele ainda é um soldado romano. Então tem algo ali que ele ainda não encaixa com a expectativa do que seria um povo de Deus. Você tem outros exemplos, Atos está cheio desses exemplos, como o etíope, o eunuco etíope. Ele está vindo de Jerusalém, então ele parece ser um cara legal, ele parece encaixar dentro dos padrões de alguém que teme a Deus, mas ao mesmo tempo ele é etíope, ele é eunuco, então ele não parece ser o tipo de pessoa que encaixaria ali como povo de Deus. Então todas essas histórias elas vão trazendo isso, né, no livro de Atos. So I think Luke is particularly interested in these sorts of people, like the story of the prodigal son. You know, he's the son, so of course you'd welcome him back, wouldn't you? Of course, but he's a prodigal son. He's gone off and he's spent all his father's inheritance. In some senses, he no longer deserves to be called a son. So there's this sense in Luke of, well, there's some peculiar things going on here. You can kind of half understand them, but then you really can't fully understand it. And it's that sense of God breaking the mold, not by going completely, as it were, off the whole map, but somehow changing
the rules in very creative ways. Uhum. Então, quando você pensa nesses personagens, Lucas parece bem interessado nesses que não parecem ser recipientes apropriados da graça de Deus. Você pensa mesmo no filho pródigo. O filho pródigo, você vai recebê-lo? Bom, ele é o filho, mas ao mesmo tempo ele é pródigo. Então ele tem alguma coisa que parece muito adequada, mas ao mesmo tempo tem algo peculiar ali que parece fazê-lo desencaixar. E Lucas, não só com o filho pródigo e Atos, mas em outros episódios está sempre interessado em trazer aqueles que têm algo de atrativo, mas ao mesmo tempo tem algo de peculiar que não seria atraente. E isso faz questionar exatamente também o caráter de Deus. O que Deus está fazendo? Parece que Deus está quebrando moldes, quebrando as regras quando recebe esse tipo de pessoa. Yeah. Nice. Thank you very much. Zé? Não, você. Eu? Sim. Já foi, já traduzi aqui, já fiz minha pergunta. Quer mais uma? Sim. So, deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta. O Igor quer. Não sei se o Igor quer fazer alguma pergunta também, Igor Zé? vai fazer depois de você. Depois de mim, depois de mim. Tá bom, perdão. Deixa eu pensar aqui a outra pergunta. Português. A gente tem a ideia de graça e dessa ideia de algo incongruente. Como que o professor Barclay enxerga essa questão da graça não ter expectativas de retorno, da graça não necessariamente não ter dupla negativa, não necessariamente não ter expectativas de retorno, ou seja, a graça de Deus espera algo em retorno? Como que a gente pode ter cuidado como igreja, como povo de Deus, para não tornar a graça um mecanismo de formas abusivas de relacionamento, em que ter expectativa de retorno é algo ok, algo que faz parte da estrutura da graça, ou mesmo com a linguagem de corrupção institucionalmente, nacionalmente. English, then. How do you see this idea of a grammar of grace, where Paul talks about, grace might imply some expectations of return, but how can we think about that in the context, let's say, of corruption? And how the church can guard itself against becoming a culture of corruption, of abusive relationship. How do you see that? How would you see the guardrails for this situation? Right. Well, I think I would say that not every kind of reciprocity is good. Not every kind of gift and return system is proper for the parties involved or for the wider society. So I'm not saying that, well, if it's reciprocal, it must be good. There can be reciprocal hatreds and there can be reciprocal goods that are damaging to the wider society. Então, uma coisa importante observar é que nem toda forma de reciprocidade significa que é algo bom para as partes envolvidas ou para o mundo como um todo. Então, inclusive, você pode ter situações em que há uma reciprocidade em que uma das partes é prejudicada ou que os dois são beneficiados, mas que o todo, o mundo ao redor é prejudicado. But I think my basic concern is to show that there can be, not all reciprocities are good, but there can be good reciprocities. So there can be situations and contexts and relationships where it's proper and helpful and healthy for everybody concerned to think of a relationship as a two-way relationship. Mas o que ele está dizendo e questionando é que nem toda forma de reciprocidade é necessariamente má. Existe a possibilidade de enxergar relacionamentos recíprocos que trazem bem para as partes, mas também bem para o mundo maior ao redor deles. So I think we can see that certainly in the relationship between God and us. In the God gives good gifts to us, but it is our fulfillment. It is our
flourishing when we also return ourselves or return our gifts of thanks and our lives to God. This is not an oppressive reciprocity that, as it were, puts us into an impossible debt. It's actually how we become what we're designed to be. Então, mesmo na nossa relação com Deus, existe essa reciprocidade boa, porque Deus nos dá dons, nos dá dádivas, e nós retornamos isso de forma que é algo que nos leva a florescer, é algo que nos leva a trazer o bem. Então, isso não é uma forma de reciprocidade opressiva, em que Deus coloca sobre nós uma dívida impossível de ser paga, mas exatamente a possibilidade de retornar dando a nós mesmos e aos nossos dons dentro desse relacionamento. Obviously, in human relationships, because we are sinful people, you have to put a lot of safeguards around reciprocal relationships to make sure they don't go bad. Contudo, como nós, seres humanos, somos pecadores, nós precisamos entender que precisamos colocar algumas proteções para que essas relações de reciprocidade não sejam destrutivas, vamos colocar assim. So, for instance, some reciprocal relationships can be very oppressive because they can put people under impossible obligations. Então, algumas relações de reciprocidade podem ser bem opressivas, porque elas colocam a uma das partes em uma impossibilidade de devolver, de pagar o que ela recebeu ali. And sometimes the expectation of reciprocity means that we don't give to people from whom we don't expect to receive. So it can limit our generosity, and it can be good then to feel like I don't need to get reciprocity here. I can give to anybody. E para algumas pessoas também pode implicar essa ideia de que não preciso dar nada a ninguém. Uma reciprocidade também seria muito negativa. And sometimes a reciprocal relationship that works well for the two people involved or for the two parties involved can be damaging to the larger society. That's what sort of bribery is about, or corruption. It's like it's good for you, good for me, but it's really bad for the rest of society. E existem, obviamente, também as relações que parecem muito boas para os dois indivíduos ou para as duas partes ali, em que os dois saem ganhando, mas na verdade o mundo inteiro sai perdendo. Então, é bom para mim, é bom para você, mas todo mundo mais sai prejudicado. Isso é o que é bribery, corrupção, é suborno. Isso aqui é suborno, entendeu? Right. So, because of these dangers, reciprocity has to be governed by a vision of society that is of everybody finding the right way to flourish, and of the whole society being benefited. Por isso, essas relações de reciprocidade devem estar debaixo de uma visão geral de bem dentro da sociedade, para que todas as partes possam ser contempladas no seu florescer dentro daquela sociedade. But in many cases, we damage ourselves by not allowing reciprocity. We become very patronizing, top-down, one-way givers, and we refuse a return, and that can be bad for everybody involved. E muitos de nós podem se envolver também em relações de reciprocidade, em que nós temos a ideia de ser patronos na relação, de doar e não receber, não querer nada de volta. Isso também não é algo saudável dentro das relações. So, Paul can say about his relationship to the Philippians, well, we've been in a relationship of giving and taking. It's fine for him to receive from them. He has given to them, and he doesn't say, don't give anything to me. I'm fine. I don't want your gift. He says, I'm very happy to receive your gift. There's a kind of reciprocity there because he feels he wants to give them the dignity and the power of being givers. Então, mesmo quando você vê a situação de Paulo com os Gálatas,
Paulo reconhece que ele deu alguma coisa para eles, e Paulo não diz assim, não me devolvam nada. Paulo também fala, eu vou ter a alegria de receber algo que vocês puderem compartilhar comigo. Então Paulo também está dando a eles a possibilidade de ser doadores na relação, e não apenas receptores. So a lot of this is to do with power relationships, with the power of giving, but also allowing other people to be empowered to give back. Maybe not directly back to us, the giver, but in forms of indirect reciprocity. E tudo isso envolve essa questão de relações de poder, em que pessoas que podem ser colocadas também, elevadas a uma situação de poder se tornar doadores. Elas não necessariamente para aqueles que doaram primeiramente para elas, mas talvez para outras. Elas também são empoderadas para conseguir virar doadores onde elas estão, entendeu? So I've been thinking about this in terms of economics and economic poverty, both in the ancient world and today. And one of the most important factors, I think, here is the dignity of being able to give, and the shame and the lack of power and the loss of a sense of worth in always receiving and never being able to give. E o professor Barclay tem trabalhado muito, por exemplo, com a perspectiva econômica disso. Ou seja, tanto no mundo antigo quanto no mundo moderno, dar a possibilidade para pessoas que receberam, que foram ajudadas economicamente, não serem privadas, elas não podem ser privadas de receber o poder para também compartilhar, para também dar, para que não fique uma perpetuação numa situação de que sempre recebe, mas ela não recebe em si o valor de ser alguém que pode doar, o poder de ser alguém que pode doar. So some forms of Christian charity have been actually very disempowering, very, very humiliating for the recipient. Então, até mesmo algumas formas de caridade cristã têm sido desempoderantes, né? Não empoderadoras, ao criar essa relação em que as pessoas não podem sair daquela situação de receptoras. So in a sense, the sort of Christian vision of community is we want everybody to be able to contribute to the good of the wider community. Like Paul says, in a body, everybody has some part to play, and not just as the recipient of a gift, but also as the giver of a gift. Então a visão cristã de comunidade inclui essa ideia de fazer com que todos possam também ter a possibilidade de doar, de serem doadores. Na figura que Paulo usa do corpo, não é que uma parte apenas recebe, mas todas as partes podem contribuir para o bem geral. So the good thing is that Paul thinks of those gifts as being very diverse. So this is not just about money or even primarily about money, but one person's abilities to contribute to society can be matched on the other side by a different kind of contribution. E isso, nessa ideia até de corpos, Paulo reconhece que existe uma diversidade de dons. E não é só a respeito de dinheiro, mas inclusive a respeito de o que foi dado a você, que pode sair de outra forma. Então, às vezes, a doação vai sair em forma de dinheiro, mas vai ser recompensada, repagada, devolvida de outra forma. So I was thinking about this just the other day in relation to food banks we have here in the UK, where people can't afford their own food. They can go somewhere where they can pick up some food that has been donated. But often the people who go there feel very embarrassed, and they feel very shamed, and they feel like they have been a failure, and that their lives are not worth it. And the big turnaround comes when they feel like, oh, I can now volunteer in this place, or I can be sufficient to be able to offer a meal or offer a gift to somebody else. That can be a huge psychological difference. Então, ele estava pensando isso no outro dia, porque na Inglaterra existem os food banks, que são essas áreas de distribuição de comida para pessoas mais carentes, e que quando as pessoas vão lá para receber
esse auxílio, essas comidas, elas se sentem constrangidas e até envergonhadas, porque elas sentem que foram uma falha, né? Foram um fracasso. Então, quando essa pessoa percebe que ela pode, dentro dali, agora que eu já estou mais estável, eu posso me voluntariar aqui, eu posso servir de outra forma, eu posso servir essa comida para alguém, isso tem um efeito psicológico muito forte sobre essas pessoas. So, reciprocity can be direct, me to you, you to me, but it can be also indirect. I give to you and you give to somebody else and that person gives to somebody else and some benefit comes back to me in some very indirect way. Então, essa reciprocidade pode ser direta, eu dou para você, você dá para mim, ou indireta. Eu dou para você, mas você dá para uma outra pessoa, que dá para uma outra pessoa, e de alguma forma isso vai acabar retornando para mim indiretamente. So I think there are many ways of thinking about reciprocity that many practices that can form safeguards against what you were saying about the, the potential negative features of reciprocity. Legal. Então tem muitas formas de você criar proteções ao redor da reciprocidade para que ela não ganhe esse aspecto negativo que o Daniel Supim estava perguntando antes, mas ela ganhe os seus aspectos positivos. Nice. Good. Thank you. Thank you very much. Muito bom. Igor Sabino. Bom, eu vou fazer em inglês, depois eu faço em português, tá bom? So, first of all, I'd like to say it's a great pleasure to be here, Dr. Barclay. I'm sorry for being late. I wasn't expecting to be here, but I'm really honored. My background is in political science, and I research about anti-Semitism. So I came across your work really recently because of Andrew Levine. She says that all these scholars of anti-Semitism should be aware of the debates within the field of biblical studies, especially Pauline studies, because of the sad history of Christian anti-Semitism. And so I read a chapter that you wrote for the Perspectives on Paul. The book has been translated into Portuguese. I was really aware of all the Paul within Judaism discussions. I've been reading some books about that. But to read your perspective was really interesting. I also really enjoyed your comments on Romans 11. And so my question for you is much more on this ethical side that I think you have already been discussing. That is how our understanding of the gift and Paul and the gift can help us Christians in this fight against anti-Semitism and also preventing anti-Judaism that unfortunately is still very common among some Christians, especially those who still hold to a more like Lutheran Reformed perspective on Paul. So after saying all of that, I'll try to summarize in Portuguese to help our friend that's translating. Olá, pessoal. A minha pergunta foi muito mais uma pergunta nesse sentido mais ético. Como alguns de vocês já sabem, eu sou da ciência política, pesquiso sobre antissemitismo, e o meu interesse no trabalho do Barclay, ele veio recentemente, depois que eu ouvi uma outra estudiosa dessa área de estudos bíblicos, que é a Andrew Levine, dizendo que nós, acadêmicos, que pesquisamos antissemitismo, a gente precisa estar atento aos debates que têm acontecido na área de estudos do Novo Testamento, principalmente sobre Paulo, já que, infelizmente, o Novo Testamento ele foi muito usado e, às vezes, ainda é usado para perseguir os judeus, para justificar o antissemitismo. Então, meu contato com a obra do Dr. Barclay veio primeiro por meio de um livro, Perspectivas sobre Paulo, né, que tem até em português. E aí eu perguntei qual é, então, a consequência ética, né, o que a gente pode tirar dessa perspectiva que ele tem de Paulo e o Dom em relação ao antissemitismo, como é que isso pode nos ajudar a abrir mão de certas concepções erradas que nós cristãos muitas vezes temos sobre os judeus e que têm sido tão nocivas aí ao longo da história. Well, thank you. So one thing I'd want to say is that I'm part of that tradition in Pauline studies that wants to criticize, that wants to distance. I don't want to distance myself from the old caricatures of Judaism as a religion of works and of self-righteousness. I want to say that's just wrong. Primeira coisa que o Dr. Barclay quer deixar bem claro é que ele é parte
desse movimento entre estudiosos que quer se distanciar e negar e dizer que é má essa velha caricatura do judaísmo e dos judeus que existiu dentro da área de estudos bíblicos por muito tempo, como uma religião de obras apenas. It's often actually been a way in which Protestants have attacked Catholics, but they've done it by means of caricaturing Judaism. And I want to totally repudiate that notion that Christianity is a religion of grace and Judaism is a religion of works. I think that's a very, very unhelpful way of putting things. Uhum. Então, inclusive, no passado, protestantes já usaram esse argumento contra seus adversários católicos, mas como um meio, inclusive, de botar um paralelo com o legalismo dentro do judaísmo. Então, ele quer repudiar essa postura. But I also want to say that ancient Judaism, actually like modern Judaism, has many different strands and many different streams and kinds of thought. It's not a single thing. And one of my kind of mottos in my work is that in ancient Judaism, grace is everywhere, but not everywhere the same. Because different people understand grace in different ways, just as they have in the Christian tradition too. Not saying there's something unique about Judaism, that inner diversity, but I'm saying, yes, if Judaism is a religion of grace, we still got to ask, and what did different Jews mean by grace? Uhum. Ao mesmo tempo, ele gostaria de lembrar que o judaísmo antigo, ele funcionava com diferentes linhas de pensamento, com relação, inclusive, ao tema da graça. Então, um dos ditados que ele usa é exatamente esse, que a graça no judaísmo está em todo lugar, mas não é a mesma em todo lugar. Então é importante entender também isso quando se aborda o que esse autor judeu queria dizer com relação à graça, o que aquele autor judeu queria dizer com graça. Então ter essa honestidade intelectual, né? And I think one of the things that Paul said to his fellow Jews, and you can see this in Romans 9 to 11, one of the things he said is, look, we Jews, and he always thinks of himself as a Jew, we Jews inhabit a tradition that is founded on the undeserved grace of God. That is who we are as Jews. Então, quando Paulo em Romanos 9 a 11 fala, nós judeus, lembrando que Paulo sempre se colocou como um judeu, nunca deixou de se contar como um judeu, ele está justamente lembrando que nós fomos formados, né, a nossa base veio a partir desse agir imerecido da parte de Deus. Essa é a nossa identidade fundamental. So for him, the extension of God's grace into the Gentile world is not a move from works righteousness to grace. It's an extension of the same principle of grace that has sustained Israel from the beginning. Então, inclusive, a extensão da mensagem do evangelho para os gentios não se trata de um abandono. Nós éramos uma religião de obras e agora nós vamos ser uma religião de graça. Pelo contrário, ela é como se fosse um resultado do próprio fundamento do que fez com que Israel fosse Israel. So that he didn't understand what he was doing as moving away from Judaism, but as precisely going to the core of what his Jewish identity meant, so that he was being, as it were, most Jewish, precisely when he talked about the grace of God in the Messiah Jesus as extending to the whole world. Então, Paulo não entendia que ele estava se afastando da sua identidade judaica, mas exatamente indo mais ao núcleo dessa identidade judaica quando tratava desses assuntos. Então, Paulo entendia que ao falar, ao expandir a mensagem do Messias Jesus até os gentios, ele estava sendo profundamente judeu. So that's why I think the best reading of Romans 9 to 11 is not that Paul thinks the church has superseded
Israel, has taken the place of Israel, but rather that God's commitment to Israel is undeniable. God will never go back on that commitment to Israel, but it has been, as it were, extended now to the Gentile world, because that's the way God works. He always has mercy on the disobedient, on the unrighteous. Uhum. Então, quando Paulo está falando, a melhor interpretação ali de Romanos 9 a 11 não é exatamente esse abandono, né? Mas a ideia de que Paulo está entendendo a extensão dessa graça para Deus. Could you repeat the last part, please, Dr. Barclay? Yeah, so that he doesn't think of this as the church as taking the place of Israel, but that God's action in Christ to the whole world is exactly matches the character of Israel, and that God has not given up on Israel. God will have mercy on Israel, just as He has had mercy on the Gentile world. Sim, que então ele não crê que Paulo está falando que Deus simplesmente pegou a igreja e substituiu Israel pela igreja. Aí continua havendo esse plano de Deus, esse caráter de Deus para Israel, e esse é o mais profundo da identidade de Israel, que acaba revelando esse interesse de Deus sempre por ir atrás do desobediente, daquele que é injusto. Great, thanks. Okay, I hope that makes sense. Yeah. No, that makes sense. Yes, very good. It makes a lot of sense, totally. Good. Pode fazer outra, Igor. Não tenho preparado outra não, Zé. Não? Beleza, pode pensar aí que eu vou colocar então algumas perguntas muito interessantes que os nossos participantes estão nos assistindo mandaram aqui. Me pegou de surpresa. Bom, vou colocar um aqui que eu achei bem interessante. É do Paulo César. Professor Barclay, no livro As Perspectivas de Paulo, o senhor, em resposta a um dos participantes, fala sobre o debate monergismo versus sinergismo e propõe um melhor termo, chamado energismo. Minha pergunta, qual seria a diferença do monergismo para a sua definição de energismo? You probably got that, so we're going to live questions now. A round of live questions. Yes, so basically, he's questioning, he's asking about the term that you kind of created in the Perspectives on Paul book, about not using monergism or synergism, but probably energism. Right. So what would be the difference between energism and monergism in your view? Right. Okay. So I'm trying to move away from a model in which the agency of God and the agency of humans are regarded as it were on the same level, as the same kind of agency, because that, as it were, reduces God to our level, as it were, and then you have to work out, well, are these two working together, or has one, as it were, replaced the other? And so you get synergism or monergism, as if God alone is acting and we, as it were, are out of the picture. Whereas I think the better way of thinking about the relationship between divine and human agency is to think of God as acting at a completely different level. Very good. Então a ideia, Paulo César, obrigado pela pergunta, mas a proposta que o Dr. Barclay está fazendo é se distanciar do debate baseado em sinergismo e monergismo apenas como uma medida de qual energia, qual agência, qual vontade vai superar a outra, ou qual vai ser mais forte, porque ele entende que isso seria tentar colocar a vontade de Deus no mesmo nível que a nossa vontade humana. E essa não é a perspectiva que ele entende. Então, quando ele sai da ideia de sinergismo e de monergismo, ele está tentando aproximar a ideia de energismo, porque a agência de Deus, ela é distinta da nossa, ela está num nível diferente da nossa. So in what I call energism, and I'm using a Pauline term here, he talks about God energon. In the way I talk about energism, it is that God's agency gives us the freedom to be our own agents.
Uhum. Então, até, inclusive, ele está tentando usar essa linguagem de energismo, seguindo Paulo, né, com a terminologia do verbo grego energeo, agindo através, né, operando através, né, e tentando mostrar que, what's the last part again? I So want to that get that right. God's agency gives us the freedom to be agents ourselves. Então, Deus, a agência de Deus, nos dá liberdade para termos agência nós mesmos, dentro desse termo energismo. So it's not the case that the more of God, the less of us, as if we are in competition with the agency of God. It's more that God's power and agency allows us and enables us to be responsible actors ourselves. Então a ideia não é mais de Deus e menos de mim, no sentido de agências, mas na ideia de que o poder de Deus, a agência de Deus, nos dá a possibilidade, o poder para sermos agentes responsáveis no mundo. And this all depends on realizing that God is not just an actor on the field, as it were, just like we are actors, but that God, as the creator of all things and as the one who creates our agency, is of a different order of acting. Então Deus não é só mais um agente aí dentro do campo, mas Deus é exatamente de uma ordem diferente que nos permite ser agentes de uma determinada forma, de uma determinada ordem. É isso. Muito bom. Good question. Thank you. Yeah. Próximo é do William Silva. A teologia de Paulo sobre a graça pode nos ajudar a pensar também em problemas sociais? Por exemplo, a questão da desigualdade social ou do racismo. Okay, so the question is, can Paul's theology of grace help us to think about social issues? He's thinking about questions like social inequality or racism. Yeah. I think you talked a little bit about social inequality, but maybe racism. I don't know what you think. Yeah, definitely. I think that's one of my concerns, is to show how Paul's theology of grace is not just about the individual and our own individualistic, as it were, relationship to God, as the Protestant tradition has tended to think. But one of my concerns is to show that Paul's theology of grace is also about the formation of good and of new kinds of community. Então, o interesse, a preocupação do professor Barclay é exatamente sair um pouco dessa visão individualista dentro, inclusive, da tradição protestante, e partir um pouco mais para essa ideia de como usar a linguagem da graça para a formação de comunidades que sejam saudáveis, que sejam boas. So do you see how this works? If God's grace is given to us without regard to our ancestry, our ethnicity, our race, our skin color, our gender, none of those things count before God, because his grace is given without consideration of those things. Then that means if we start introducing prejudice, racial prejudice or whatever, we're going directly against the kind of way that God operates. Então você vê como isso funciona. Se a graça de Deus opera sem a consideração pela nossa linha ancestral, pela nossa etnicidade, pela nossa raça, pela nossa cor, pelo nosso gênero, nenhuma dessas coisas importa, porque Deus, ele age independente, sem consideração direta por esses fatores. Então, quando você cria alguma forma de distinção racial, distinção étnica, você está indo exatamente contra esse princípio. I think this is why we need each other, as it were, and the church needs to be really quite diverse in its social makeup, because we need to realize, as we worship God together and as we acknowledge God's grace, look, it isn't because I'm British or because I'm white-skinned or because I'm male. That has nothing to do with it, because God's grace is given to me, but God's grace is given to somebody completely different from me as well. Então, é por isso que há uma importância grande da igreja ser tão diversa, porque quando nós adoramos juntos,
não tem a ver com o fato de eu ser britânico, de eu ser homem, de eu ser branco, que a graça de Deus operou. A graça de Deus vai muito além disso, e isso acaba sendo muito importante. So for me, it's really important that Paul's grace is about the founding of communities, because it seems to me that's to come to your question about inequality. It seems to me this is where inequalities are best handled, not by kind of charity from a distance, but by forming a kind of solidarity with across social divides, across social range, so that we begin to know that we belong to one another, and therefore we will give dignity and worth, and therefore give material support to those who need it. E o que é muito importante é exatamente que a linguagem de Paulo sobre graça tem a ver com fundar, com começar comunidades, porque nós conseguimos nessa relação comunitária exatamente quebrar essa linguagem. Inclusive você falou de desigualdade social, por exemplo, e conseguir perceber que nós não vamos simplesmente ter uma caridade, mas fundar uma espécie de solidariedade em que é possível ter ali cuidado, reciprocidade material e de outras ordens também ali dentro. You know, I think sort of Paul's motto for the Christian community is bear one another's burdens. Those burdens could be of many different sorts, but it means a sense of solidarity, a sense of mutual commitment, so that you can not allow anybody to be crushed by their burden. Então, por isso o ditado de Paulo para a formação de comunidades é levem os fardos uns dos outros. Então, ao formar essa ideia de solidariedade, nós não podemos permitir que alguém seja esmagado pelo fardo que ele tem que carregar. Thanks. Thanks, very good question. Isso aqui é a pergunta do que o Kenner deixou. Sim. Os teus trabalhos têm mostrado que o judaísmo do Segundo Templo era plural, não só em relação aos movimentos religiosos, mas no trato com o conceito de graça-dádiva. Da mesma forma, no Novo Testamento, essa pluralidade pode ser identificada quando comparamos as cartas paulinas com as deuteropaulinas. Como tratar essa polifonia? Não há um risco de restringir a discussão a Paulo? Okay, so this question is by Keener, who couldn't join us today, unfortunately. But the question is, you've been dealing a lot with the diversity of the topic, the language of grace/gift in Second Temple Judaism. But then he's asking too about how this plurality is expressed in the New Testament, especially when you compare the Pauline letters with the Deuteropauline letters. How do you deal with this polyphony? Is there a risk of restricting the discussion to Paul? So kind of two questions in one, but Well, I certainly don't want this to don't want my work to be thought of as kind of only shedding light on Paul. Sometimes you have to focus your attention just on a small part of the New Testament. But I do think what I'm tracing out here is relevant elsewhere in the New Testament. Ele não gosta da ideia de simplesmente o trabalho dele ser reduzido a apenas algumas partes de Paulo a Paulo, mas percebe que isso tem ressonâncias com a Escritura em outras partes. So we talked a little earlier about Luke and Acts, but in terms of the Deuteropauline letters, I think you find some very interesting motifs in, for instance, Ephesians and in the pastoral letters, which really continue this emphasis on the grace of God appearing without regard to Paul's own worth or without regard to the worth of the recipients. Então, isso daí a gente percebe em várias outras partes. Já falamos de Lucas e Atos, mas mesmo quando falamos das cartas chamadas deuteropaulinas, né, a ideia de que Paulo foi autor, para esclarecer um pouco, né, Paulo foi autor de 7 cartas
e algumas dessas outras não vêm diretamente de Paulo. Mesmo nessas outras cartas, por exemplo, quando a gente fala de Efésios tem uma linguagem sobre o agir de Deus independente, não determinado por mérito, é algo também muito forte em Efésios. You certainly do find this being worked through in different ways in different places. And so I'm thinking of James, who's often contrasted with Paul, but James is interested in the social dimensions we were just talking about. When the rich person comes into the assembly and everybody is in awe of that rich person and gives them special attention. And James says, no, God is interested in the poor among you. God has chosen the poor among you. Now, that's another example of what you might call incongruous grace. E mesmo quando você sai das cartas de Paulo, você vê isso, por exemplo, Tiago, que é muitas vezes colocado em oposição a Paulo, tem um pouco dessa gramática, exatamente quando você fala, por exemplo, quando ele fala sobre entra uma pessoa rica na igreja e vocês tratam ela de forma distinta, todo mundo quer bajular e receber aquela pessoa, e Tiago está falando, não, é exatamente o contrário, Deus tem interesse, teve interesse pelos que são pobres entre vocês, essa é a verdadeira religião. Então, até ali já tem essa perspectiva de uma graça que não é merecida, que não é condizente com o que é visível, com o que é externo daquela pessoa. That's a good answer. Thank you. Zé, eu não te ouço. Douglas Souza. Boa tarde, professor Barclay. O senhor tem pesquisado sobre a palavra charis, graça, no contexto do século I. Gupta tem pesquisado o vocábulo de pistes. Que outras palavras merecem mais atenção à pesquisa? Good. Okay, so this question by Douglas is saying, good afternoon, Dr. Barclay. You have been researching about charis and grace in the context of the first century. And Gupta, Nijay Gupta, has been researching about pistes. What other words do you think deserve more attention and research currently? Ooh, that's a good question. Okay, shooting off the hip here. I think love is an obvious word to look at. Again, we've fixated perhaps sometimes on thinking that agape has a special meaning, but I think we need to look at that again and just see the variety of ways in which Paul uses it. Can I translate that, please? Yeah, sure. Essa é uma boa pergunta, então vamos improvisar, né? Mas uma pergunta que ele acha muito importante é a linguagem de amor. Há muita discussão sobre como agape é utilizado, e talvez seja uma questão agora de revisá-la, como ela é usada de formas diferentes em lugares diferentes, e também por Paulo. Yeah, I tend to think that rather than individual words, it's the kind of core concepts that need to be explored. And, for me, it wasn't just the word charis, but the whole notion of gift. And so I think rather than identify particular words, I'd say, what are the particular themes we need to investigate? E algo importante de pensar, não só tentar se apegar a palavras, mas também pensar em temas que têm a ver com o todo do pensamento de Paulo. O que atraiu o professor Barclay, a linguagem de graça, não foi só o termo charis ou de raiz char, mas principalmente a maneira como aquilo estava interligado ao todo. Então é algo que talvez seja algo interessante de se pensar daqui em diante, os temas. But if I wanted to put in one other word, it would be koinonia, I think. The notion of commonality, solidarity, partnership, whatever translation we use. But that would be another good word to explore. Mas se ele pudesse selecionar mais uma palavra, seria provavelmente koinonia, com a ideia de uma solidariedade, dessa parceria, dessa comunalidade, que é algo que ele acha que deve ser explorado.
Very good, thanks. Wow, so many questions. O pessoal aqui está aproveitando, professor Barclay. A gente tem 10 minutos para concluir a live, então eu resolvi colocar as perguntas do público para finalizar, né? William Silva. Tendo em vista as novas abordagens dos estudos paulinos, o debate sobre justificação pela fé, tal como discutido no período da Reforma Protestante, ainda faz sentido hoje em dia? Okay, that sounds like a good question. Having in view what's been going on in Pauline studies and these new approaches, and even the debate about the justification by faith, as it was discussed during the Protestant Reformation, do you think the way it was discussed in the Protestant Reformation still makes sense today? Well, I think I would say this. I think there were insights in the Protestant Reformation that were drawn out in a very fruitful way in the context of the 16th century. Vamos colocar desse modo. Houveram alguns insights, algumas vislumbres ali durante a Reforma Protestante que foram muito frutíferos no contexto do século XVI. But I do think that our social and historical and cultural situation is now very different. Mas eu imagino que agora, eu afirmo que agora o nosso período cultural, histórico e social é bastante diferente. So that, for instance, in Luther's time, it was very common for people to have an acute fear of the judgment of God. Então, por exemplo, no período de Martinho Lutero, era muito normal, era a norma com que pessoas tivessem bastante medo do julgamento de Deus. Whereas I think for our contemporaries, the most fearful thing is not the judgment of God, but how other people think of us. Então, mas em contraste, na nossa época, creio que a maioria das pessoas, os nossos contemporâneos, não tem medo do julgamento de Deus, mas muito mais da opinião das outras pessoas. And so one of the things that interests me is how we can relate Paul's understanding of grace and of justification by faith to the kind of anxieties and crises of self-worth, of self-esteem, the kind of collapse of self-worth that is very common among young people today. Então, uma das coisas que interessa o professor Barclay é exatamente como essa linguagem da graça, da justificação pela fé, altera as noções de autoestima, de valor próprio, que tem gerado tantas crises entre jovens no nosso momento. Because people feel so much under the judgment, or they fear the judgment of their contemporaries, and that can and often feel they don't have adequate worth themselves. And the important thing about the what Paul is saying about grace is it doesn't matter what other people think of you. What matters is that God loves you without condition. Então, uma das formas de lidar até com essa mentalidade de onde vem a noção de autoestima, de alto valor, Paulo está lidando com isso dizendo, não importa o que as outras pessoas pensam de você, mas primariamente que Deus ama você, Deus abriu as portas da graça para você, né? Então as pessoas, mesmo se sentindo sob o julgamento das outras pessoas, Paulo levaria isso para outro lado. Uau. Muito bom, muito bom. Professor, a gente já está chegando ao nosso final. E antes de fazer a última pergunta, eu queria só avisar ao pessoal que já está em pré-venda, eu vou colocar aqui, o novo livro do professor Barclay, leitura em cápsula, que é Paulo e o Poder da Graça. E ele lá na pré-venda, ele está com 10% de desconto e a gente vai liberar um cupom aqui com mais 15%, tá bom? Uau. Então, a minha pergunta para o professor Barclay é a seguinte: quais são os pontos de convergência e divergência
entre a sua teologia ou o seu trabalho e o trabalho do professor Wright? Okay. Two things, just a quick one. Just a quick add here. He was saying that as we speak, we are doing the pre-sale of your book, Paul and the Power of Grace. There's a discount coupon going on in the description. If you want to buy it in Portuguese too, you're welcome to come. And so Zé's question was, what would you say are your convergences and divergences with N.T. Wright's work? Well, I have a lot in common with N.T. Wright, and I owe a lot to him. He was my teacher when I was a student in Cambridge many years ago. And I think we share many things in common. I've not been convinced by his reading of Paul as implicitly hitting out at the Roman Empire, the kind of Jesus is Lord, so Caesar is not Lord kind of argument that Tom Wright makes. I've not found that fully convincing. Ok. Então, o que ele está dizendo é que... primeira reação dele foi... eu tenho bastante em comum com N.T. Wright, a princípio, e devo muito a ele. Ele foi meu professor no tempo em que estudava em Cambridge. Então, aprendi muito com ele, devo muito a ele. Mas talvez uma área de divergência seja a linguagem chamada, né, contra-imperial de Paulo. A ideia de que quando Paulo usa sempre a palavra Senhor, ele está implicando que se Jesus é Senhor, César não é Senhor. And although I have learned a lot from him about the importance of narrative in Paul, for me, what's important is not so much that there is a narrative, but the shape of that narrative, this shape of the gift of and the power of God that works out of the unexpected and out of death and out of sin. E embora ele também tenha recebido bastante do Tom Wright sobre a ideia de uma narrativa, de que há uma ideia de narrativa em Paulo, para o Barclay o mais importante tem a ver com o formato, né, dessa narrativa e dentro desse formato da narrativa, como Paulo descreve aquilo. Good, thanks. Good. Zé, microfone, Zé. Perdão, gente. Excelente, muito bom. O senhor saiba que o tanto de pergunta que veio é uma expressão de tantas pessoas que admiram o seu trabalho e que estão amando essa oportunidade de ter essa interação. Então, por isso, tantas perguntas para o senhor. Eu vou colocar aqui na tela o cupom de desconto, tá? Tem o link da Editora Encapse já para comprar o livro, lá tem 10%, e usando esse cupom você vai ter mais 15, então são 15 adicionais, tá? E lá nos stories, lá no meu Instagram, eu vou colocar também o link com o desconto, tá bom? Então vocês printam aí, ou então printa aqui o link no chat para aproveitar. Tá bom, deixa eu traduzir para ele rapidinho, Zé. So Dr. Barclay, Zé was just thanking you and saying that this amount of questions is just a demonstration that people are very interested and respect your work. So this is a good sign. This is why we had a couple of questions out of the blue. But even acho que até tinha mais, né, Zé? Sim, tinha mais. Assim, ainda tinha perguntas. Tem uma pergunta aqui que eu não fiz, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Vai ficar deixa para ele. Okay, we even had more questions, but it's time for us to stop now. Yeah. Okay. But maybe for our future episode, for our second episode with you, it would be a matter of great happiness for us to have you again to answer these other questions. But thank you very much for coming and joining us today. Well, thank you. I'm most grateful to you. I've really enjoyed this conversation. Thank you for all the really good questions. They've made me think hard. And my thanks to you, Daniel, for your wonderful translating. Então, muito obrigado por receberem ele. Também perguntas muito boas, que fizeram ele pensar bem profundamente.
e agradecer também o meu trabalho traduzindo. Espero que o senhor volte em breve ao Brasil, tá? I hope you come back to Brazil soon. We're waiting for you. Definitely. That would be wonderful. Yeah. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Igor Sabino por ter aceitado o convite, Daniel Supimpa, que já é de casa, a Cíntia, que estreou aqui hoje. Muito obrigado, foi muito bom. Obrigado a todo mundo que nos assistiu, que está conosco até agora. Deus abençoe vocês, tá bom? Printem aí. E esse mês a gente ainda vai ter uma live internacional, acho que é dia 27 a 28, em breve eu falo. Vai ser com o Dr. André Kortbergen e teremos outros convidados, né? Iago Martins, o Gisliel, lá da Onda Dura, e outros irmãos, tá bom? Obrigado a todos e fiquem na paz. All right. Bye-bye. Thank you very much. Tchau, Goodbye. tchau.